Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar uma dica muito interessante e muito útil para os alunos que estudam aí para a área fiscal. O que viemos fazer aqui? A gente veio falar sobre contabilidade, mas especialmente dar dicas de concurso, algumas dicas iniciais, sempre lembrando que é para os iniciantes de contabilidade, e também alguns materiais para você poder estudar, acompanhar em etapas diferentes da sua vida de concurseiro. Isso aí, eu sou Nubia Oliveira, auditora fiscal na Receita Federal do Brasil, sou coach e coordenadora na nomeação Coach Mentoria para Concursos. Eu sou Fábio Carmo, sou auditor da Receita Federal, já estou há 12 anos na Receita, e também dou aula em concursos e também trabalho na nomeação como coach. Isso mesmo, gente. O Fábio, ele não só é auditor fiscal, ele não só é coach na nomeação, mas ele também é professor de contabilidade, cursinhos preparatórios aqui de São Paulo. Então eu convidei ele para fazer esse vídeo porque eu sei que é uma dúvida geralmente muito recorrente, é uma dificuldade muito grande para os alunos que estudam para a área fiscal, essa questão do aprender contabilidade. Foi para mim, foi inclusive quase o motivo de eu desistir de estudar para o concurso, mas que eu consegui superar, tá? Então hoje a gente vai falar para vocês sobre como estudar contabilidade e dar uma dica aí dos melhores materiais hoje disponíveis no mercado para que você aprenda essa matéria. Bora lá, Fábio, como é você, professor de contabilidade, que dicas você dá para os nossos alunos para eles começarem a estudar contabilidade e entender melhor aí essa matéria tão difícil? Bom, primeiro eu vou falar como eu falo numa sala de aula, essencialmente. Tem uma série de informações que você começa a ter aula na parte introdutória, história da contabilidade, onde nasceu, os nomes principais, mas o mais importante, primeiro desmistificar uma coisa importante, que é a ideia de contabilidade é uma área exata. Não é uma área exata, você não faz contas complexas, equações mirabolantes. Não passa mais do que 4 operações. As mesmas 4 aritméticas que você aprende na escolinha básica. Então não tem uma complexidade matemática. O que existe? O que existe, na verdade, é que a contabilidade está associada a áreas de informação, como biblioteconomia, como arquivologia ou museologia. Ela trabalha com armazenamento e tratamento de dados. Assim, como é que eu vou resgatar os dados? Os administradores não trabalham sem contadores, não trabalham sem contabilidade. Que serve para quê? Para basicamente manipular dados financeiros, né, a riqueza de uma empresa, das pessoas físicas, etc. Mas o mais importante é manipulação. Então o que o contador faz? Ele organiza a informação em lugares específicos e demonstrando coisas que o administrador vai precisar para poder usar. Que horas de comprar um bem, a hora de vender um produto, a hora de colocar coisas no mercado, de demitir, de contratar. O administrador não vive sem esses dados, porque ele não fica perdido. Ainda mais uma empresa muito grande. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Compras estão saindo, a economia está de um jeito e de outro. Então é preciso a contabilidade como uma ferramenta gerencial, como várias outras. Assim como também não se governa sem estatísticas, como não se governa sem leis específicas, sem informações. Basicamente, informação. Então, quando você vai pensar em contabilidade, você sempre tem que pensar, essencialmente, que eu tenho uma informação e tenho que usar. Quando você vai estudar ela, tem que tentar entender qual o método de uso da informação e de armazenamento. Então, na verdade, é como armazenar coisas. Todo mundo faz coisas na vida. Você compra itens para sua casa e guarda em lugares específicos. Se você quer procurar, mesmo que tenha a sua bagunça, normal, todos nós temos bagunças, você tem uma noção de onde as coisas estão. Então, se você não vai procurar, por exemplo, um alimento, você procura na despensa. Você não procura na caixa de ferramenta. Então, as coisas têm seus lugares. Basicamente, a contabilidade é a organização de coisas, de informações. Então, é claro que tem um pouco de decoreba, tem um pouco de informação, você tem que decorar como 1000 outras coisas. E, lembrando que a contabilidade nasce, além dos métodos, que são muito antigos, já tem mais de 500 anos, ela nasce de uma representação legal, que a contabilidade vem da lei, vem de regulamentos próprios da ideia de contabilidade, das ideias financeiras do país, e você vai ter que ler essas normas, essas leis, que para quem lê a lei, já estuda a legislação em geral, direito, etc., está um pouco mais ambientado, mas essencialmente ler essas leis cruas, que é um momento importante que o concurseiro lê, claro. E depois você vai pegar essa informação e usá-la. Como é que você vai usar? Tendo que decorar os nomes das contas, não tem muito jeito, para poder saber onde colocam as coisas. Então você vai chegar numa casa nova, você vai identificar o quê? Onde fica a cozinha, onde fica o banheiro, onde fica a sala. E na hora de você fazer a sua mudança, você vai carregar as caixas das coisas de banheiro para o banheiro, as caixas de coisas de cozinha para a cozinha, as caixas de coisas da sala para a sala. Então é óbvio que tem que decorar algumas coisas, mas entenda, tudo na contabilidade, a famosa dupla partida,
é o endereçamento. Na verdade, você tem endereçamento de quê? De onde veio o recurso para onde foi o recurso. É o fluxo. Né? É o fluxo. É o fluxo. Então, as pessoas falam em fluxo de caixa, fluxo de dinheiro, ela tem um histórico. E até por isso se cria a dupla partida, para você poder, inclusive, fazer a conta e identificar se os números estão corretos. Isso é um método para testar, para ver se você fez certo, guardando no lugar correto. Certo. Então, basicamente, é igual o AR da carta registrada, né? Você mandou para ter certeza que chegou, tem a confirmação de chegada. É mais ou menos isso. Você solta uma informação de onde veio para onde foi. Então, quando você for estudar contabilidade, com toda a calma e tranquilidade, lembra, as contas só vêm depois. Só vem depois que você entende que guardou o item, né, no cômodo certo. Então, a primeira coisa a saber é o que é o item, né, a escova de dente. Você não guarda a escova de dente na sala, você guarda no banheiro. Então, primeiro eu sei que eu tenho uma escova de dente, depois eu tenho que saber onde fica o banheiro. Isso. E você nunca vai encontrar uma conta em lugar estranho. Todas as contas são endereços. O dinheiro sai de um lugar. Você compra alguma coisa de um jeito, ele tem uma conta para dizer que é daquele jeito. Uhum. Se você comprar de outro jeito o mesmo bem, tem uma outra conta para falar sobre aquilo. Então, na verdade, o essencial é entender a operação que você está fazendo, compra, venda, faturamento, etc., pagamento de tributo e tal, e descobrir onde eu vou registrar essas coisas, porque é tudo endereço. E esses endereços são fixos, né? São completamente fixos, você não muda esses endereços de posição, você pode no máximo tirar dinheiro de um lugar e colocar em outro. Como você tem um bem, você pode vender o bem, pegar esse dinheiro e comprar outro bem. Quando você fizer isso, vai ter outro nome. O dinheiro está investido em quê? Pode estar investido em estoque, pode estar investido em bens de uso, pode estar investido em pagamento de algum serviço, mas você usou o dinheiro. Então, esse fluxo demonstra isso. Certo. Então, basicamente, desde o início, anotar esses endereços, registrar essas contas. Esses endereços, então, seriam as contas onde cada operação está localizada. Exatamente. Cada endereço representa algo. Eu costumo falar assim, se você tem um nome, o nome representa alguma coisa. Certo. Em geral, os nossos nomes são muito relativamente parecidos pela cultura que você tem, pelo sexo que você tem, dentro de um contexto bem clássico, bem tradicional. Então, por exemplo, se você tem um nome com uma sonoridade que te lembra um nome chinês, provavelmente a sua origem é chinesa. Isso não é uma regra, mas é uma tendência cultural. A gente tem os nossos nomes, eles também representam que você é homem, que você é mulher, representam até às vezes a época, tem épocas de nomes diferentes, específicos, todo mundo tem um nome parecido. Mesmo o meu nome Fábio, na minha época tinha vários Fábios também. Então, assim, ele representa muitas vezes época até. E esses nomes são específicos. Então, você vai procurar alguém, você tem que saber onde vai procurar essa pessoa. Você quer saber quanto a empresa tem de estoque, tem uma continha para dizer isso. Quanto a empresa tem de dinheiro para gastar, tem uma conta ou um grupo de contas para dizer isso. Então, sem apavoramento de achar que tem que fazer muitas contas, é muito difícil. Não é assim. É lógico que é uma matéria difícil, especialmente porque na área fiscal você não tem um pedaço da contabilidade. Quase tudo da contabilidade cai na prova. É integrado, né? Um conhecimento integrado, né? Então eu percebo que a gente vai estudando e muitas das vezes você não sente aquela segurança de que você tem um domínio, porque toda a informação, tudo que você vai aprendendo na contabilidade, você sempre precisa. Sim, sim. Né? Não fica uma coisa que você aprendeu ali, ela fica localizada ali, ela está sempre se intrometendo em tudo que você está estudando e você precisa ter essa visão integrada. Né? Agora, uma ideia para os ansiosos, que geralmente querem ter garantia, certeza das coisas. Falo isso como um ansioso que também sou. Basicamente, você tem que entender que você tem certeza, ter garantia, ter confiança no que você sabe. Esqueça, você não vai saber. Você vai ter uma melhor performance, você vai se preparar para uma prova para passar numa prova, e não para ser um catedrático daquela matéria. Claro. Então, assim, se você parar para pensar, a gente pensa, eu quero entender bem a matéria. Não, você tem que pensar se você está acertando as questões. Sabe fazer questão. Exato. Você vai marcar o X, né? Isso, você vai se matricular em qualquer cursinho ou comprar material, qualquer coisa do gênero, sem saber. Você vai estudar sem saber. Você vai fazer provas sem saber. Você vai passar sem saber. Você vai dar aula sem saber e vai trabalhar sem saber. Você não vai saber nunca tudo. Você vai saber um pouco mais, mas dúvida e incerteza, bem-vindos, vocês estão no mundo real. Faz parte, né, gente? Faz parte. Bom, e aí pra gente poder aprender essa matéria que é a vilã aí dos fundos de área fiscal, a gente aprender ela aí da melhor forma, tá? A gente vai falar um pouquinho para vocês aí hoje dos materiais que mais estão sendo utilizados e que mais estão ajudando, né, os concurseiros, tanto de experiência pessoal quanto a experiência que a gente tem com os nossos alunos hoje como coach, né? Então o Fábio vai conversar um pouquinho com vocês agora sobre os materiais que a gente mais recomenda aqui para os nossos alunos. Vamos falar primeiro em cursos, né? Videoaula, cursos em geral. E depois vamos falar um pouco de aprofundamento e depois falar sobre livro.
Em geral, para a gente falar sobre as circunstâncias de curso, a gente primeiro recomenda o Marcondes Fortaleza como uma coisa básica, inicial para você. Isso, para quem tem bastante dificuldade, né? Para começar. Pensando assim, é muito importante para quem tem muito medo, contabilidade, pensar que é importante essa parte inicial para você acalmar, ver com calma, num tempo também mais lento. É normal, é tranquilo. Se você já tem um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, ou depois de ter estudado o Marcondes, é legal você conhecer o Silvio Santos, que já é muito consolidado no mercado, o material dele é muito bom, ele já trabalha há muito tempo, ele tem uma linguagem mais objetiva. Para algumas pessoas que estão ainda um pouco medo do material, talvez seja até um pouco invasivo, né? Pensar que tem uma coisa mais calma, por isso a gente falou do Marcondes. Mas basicamente o Silvio Santos é mais diretivo para você poder já estar num nível de fazer questões, de fazer material de concurso. Num segundo momento, se você está aprofundando mais, vai estudar a parte mais teórica, você vai consolidar o seu material. Tem o material do Gilmar Possati, que é o CPC 2.0, muito legal. Mas é para você poder entender um pouco mais de teoria, né, que vai aprofundar um pouco mais. Tem também o material do Rabelo, de exercícios, importantíssimo também, de você ter um momento de exercícios para poder consolidar e usar. Lembrando que não é só estudar, porque esse material todo tem exercício. Mas em algum momento você tem que se concentrar a virar uma máquina de exercício. Resolver, porque a prova é isso. Agilidade para fazer questões. E num terceiro momento, a gente vai falar agora dos livros. Eu costumo dizer, o que já falava desde o meu tempo de estudo, que eram outros livros inclusive, que assim, eu costumo ter dois perfis para quem vai estudar contabilidade clássicos, que é o perfil de exatas e o perfil de humanas. Não é só o pessoal de exatas ou só o pessoal de humanas. Tem gente que vai estudar que é da área de arte, né? Tem pessoal que é da área de saúde, normal. Mas pensando nesses dois vertentes antagônicas, vamos botar assim, humanas e exatas, existe o livro do Sérgio Carvalho. Sérgio Adriano. Vou fazer o corte anterior. Pensando um pouco nessa questão dos dois antagonistas de exatas e humanas, existe o livro 3D, de contabilidade, que é do Sérgio Adriano, que é um livro que basicamente tem um perfil mais exatas. Ele vai colocar contas na horizontal, ele vai sacar informações específicas só para você fazer a parte aritmética. Direto, tranquilo. E também tem o livro do Ricardo Ferreira, que é um livro até muito antigo já, ele é muito antigo no mercado, e ele sempre teve um perfil um pouco mais de humano. Quando eu digo mais de humano, não é que ele seja de humano necessariamente, mas é porque ele conta a história de onde veio, qual é a lógica daquilo. Ele contextualiza, né? Isso, dá uma linearidade, que é típico do conhecimento de humanas. Então, assim, quem precisa um pouco mais entender o porquê que as coisas são daquele jeito, o Ricardo Ferreira está tranquilo, você vai ficar muito mais confortável. É apenas uma questão de conforto, as informações estão lá, e você vai poder sacar. Lembrando uma coisa importante, nenhum desses materiais, não existe material absoluto. Completo. Isso. 100%. Você tem a apostila mais furreca da vida, vai ter lá alguma informação de um jeito que de repente foi legal para você. Então nunca abra mão de materiais. Teve acesso ao material? Aproveite o material. Só tem que ver se está atualizado. Mas você pode tirar conhecimento de qualquer lugar. Estamos falando aqui os livros mais objetivos, que a gente sabe que é muito investimento para o concurso, para você poder ir direto à informação e ser mais objetivo. O que eu percebo é que contabilidade é uma matéria que muita gente tem dificuldade de aprender quando vai somente para material escrito, né? Então, por isso que a gente, em primeiro momento, a gente falou de videoaulas, tá? Em videoaulas, a gente recomenda principalmente dois professores, que é o Marcondes Fortaleza, para quem tem uma maior dificuldade, porque ele consegue pegar você um pouco mais lá embaixo, tá? Para te trazer. E tem o Silvio Sandi, que é uma pessoa mais objetiva, tá? Que consegue te dar mais segurança ao fazer questões, ao resolver questões, inclusive as questões mais difíceis. Ele é uma pessoa extremamente prática, extremamente direcionada, tá? Então é um curso, esse novo dele, Contabilidade de A a Z, a gente costuma recomendar bastante, tá? E depois do ponto que você já sente um tanto quanto seguro na contabilidade, você vai precisar apenas aprofundar seus conhecimentos e treinar. Entra na fase, se o seu concurso pega aí avançada, pega análise das demonstrações contábeis, você pode pegar o material do Detonando CP6, né? Isso. Você falou, Fábio, do Gilmar Possati, que esse material vai fazer com que você consiga ver um pouco da teoria da contabilidade, porque por incrível que pareça, contabilidade é uma matéria que você aprende ao contrário. Primeiro, por exemplo, você aprende a montar uma demonstração de fluxo de caixa. Depois você vai entender a teoria que tem por trás, porque se você for pegar o CPC para ler, primeiro você... É muito chato. Pra gente, então, que não é da área, né? Que a maioria do pessoal que estuda para área fiscal não necessariamente veio da área do direito, veio da área da contábil. A gente geralmente é de diversas áreas. Eu sou pedagoga,
você é Psicomotricista. motricista da área de saúde, meio com educação, né? Então, assim, mas a gente aprendeu, ele até se transformou em professor de contabilidade, gente. Então, é possível, né? É possível. E aí, quando chegar no momento mais de treino, pode pegar um PDF aí de exercícios, né? Ou de teoria de exercício, caso você queira ter acesso a alguma coisa, uma base teórica, porque como o Fábio falou, nunca é demais, né? Material nunca é demais, assim, sempre vai ter um material ou outro ali que vai te trazer mais conhecimento, tá? E aí você pode usar para treinar. O Sérgio Adriano também, Fábio, tem um livro que é só de exercícios exatos. Então, para quem vai fazer especificamente Receita Federal, o Sérgio Adriano tem um livro que se chama Contabilidade ESAF, que ele pega, inclusive, todos os itens do edital de auditor da Receita e vai treinando em exercícios item a item. Também é um material, assim, bem legal para quem já está na fase de fazer questões. E repara que, assim, isso estamos falando de etapas diferentes de treino, se você vai ver se tem que ter tempo para isso, né? Pode ser que eu tenha que passar até antes de ter esse ponto. E também são perfis. Você fica mais confortável com um perfil, às vezes fica mais confortável com outro perfil. Você não é obrigado a seguir isso aqui, você tem outros materiais, tem simpatia por outros professores, você pode usar. A gente está falando aquilo que a gente acredita. É apenas uma dica do que a gente mexe, do que a gente vê e do que a gente escuta também de volta dos alunos. Lembrando que a gente fala não é só a nossa opinião, é uma conversa com outras pessoas também, mas tem muito do perfil aqui. Então, se você se encaixou bem com um livro, com um professor, você estude por ele. Seja feliz, né? Isso. E crítico. Sempre reveja todas as informações, procura a base legal delas, crie esse hábito de girar a informação. Você viu em algum lugar, viu uma aula, você está no curso lá de qualquer professor e tal. Você viu uma informação, procura a fonte. Não é porque é desconfiar do professor, é para você aprofundar a informação. Então, sempre criar esse hábito vai consolidar a sua informação, vai aprofundar mais ela. É isso aí, pessoal. Então, o objetivo do nosso vídeo de hoje era conversar com vocês um pouco sobre como estudar contabilidade e tá passando aí, porque vocês pedem muito, essa dúvida chega muito por e-mail, principalmente, tá? Quais são os melhores materiais? Como é que eu aprendo contabilidade, Núbia? Então, depende do nível que você está, se você é muito iniciante, se você já tem alguma base, da forma como a gente falou aqui. E aí se você tem um perfil mais teórico, se você tem um perfil mais de exatas, então você vai utilizar esse melhor material. No coach a gente sempre estuda o perfil do aluno, tá? E vai tentando adaptar e indicar exatamente qual é o melhor material para ele, a depender do momento e da fase que ele se encontra, tá? Então os alunos do Fábio, por exemplo, eles têm um benefício a mais, né? Quem faz coach aqui com o Fábio, porque a gente sabe que tirar dúvidas de materiais não faz parte do coach, né? Até porque a gente não é professor de nada, mas o Fábio né? Então, os alunos do Fábio conseguem até ter esse benefício a mais de ter um professor aí de contabilidade que pode ajudá-los aí em dúvidas, né? A verdade, o Fábio não é só professor de contabilidade, professor de contabilidade, de auditoria e de legislação tributária, né? Então, ele aqui é um mister aqui da área fiscal, né? Podemos dizer assim. Gente, quem tiver interesse, tá, em fazer coach com a gente, coach com o Fábio, é só mandar e-mail para contato@nomeação.com.br, tá? Solicitar informações. Vocês também podem entrar no nosso site www.nomeação.com.br, solicitar a partir de lá. Inclusive se inscrevam porque tem um e-book muito interessante lá com 5 dicas essenciais para você ser aprovado em concurso, que vocês já conseguem puxar gratuitamente, tá bom? Então entre em contato com a gente, seja qual for a forma, que a gente vai estar passando aí todas as informações que você precisa e vamos estar te ajudando a vir de vez pro lado de cá. Valeu, pessoal! Até logo!